outra coisa, a gente faz uma visita domiciliar também. A visita domiciliar, na realidade, não nos interessa saber se é uma família pobre ou rica, mas qual é a condição da família receber uma criança em casa. Então a gente teve, por exemplo, uma situação que a criança ia dormir no corredor da casa, porque eles não tinham onde pôr. Ou situações assim, não, a criança vai vir e vai dividir a cama comigo. Essas situações a gente também elimina, porque não tem sentido a gente colocar uma criança que já vem de uma situação trágica nessas condições, né? Agora, não somos infalíveis, né? Existem coisas subliminares nesse processo de construção do vínculo afetivo, do papel de pai e mãe, que são difíceis de avaliar, né? Então nós tivemos, por exemplo, uma situação de um casal jovem, sem filhos, né, que tinha um nível secundário, não tinha nível universitário, mas tinham escolaridade razoável, né, falavam bem, tiveram uma boa participação no curso, na preparação. E colocamos um menino de 7 anos que vinha com uma história de violência familiar. E nós nos preocupamos muito em ouvir a criança e o adolescente. Nós defendemos que ele tem também o seu direito de dizer se ele quer aquela família. Ele não é obrigado a aceitar. Isso é dito para todas as famílias, que eles também podem ser rejeitados, entre aspas, pelas crianças. E esse menino disse que não gostava da família, não queria mais ir lá. Ele passou alguns finais de semana com a família e não queria ir. Nós fomos investigar com ele e com a família o que estava acontecendo. E o que a gente acabou descobrindo? Que apesar de um casal jovem, que tinha uma razoável escolaridade, eles tinham um conceito de educação punitivo. Então esse menino não podia fazer nada fora da regra, que ele era castigado. E esse menino já vinha com uma história de violência. Então, essa família foi chamada e foi dito, olha, ele não quer mais ir com vocês, por isso. Né? E a família se desligou do projeto, né? Não quis nem continuar. Então, assim, falhas existem, mas eu acho que o fundamental é investigar a motivação. O que motiva uma pessoa a entrar nessa história? O que motiva uma pessoa a dizer eu aceito uma criança com história de violência sexual? Isso é uma coisa que a gente tem tentado descobrir metodologia para investigar. O que faz uma pessoa dizer eu aceito, trazer para dentro da minha casa a violência sexual? Não existe pessoa sem história anterior, né? A pessoa pode ser nova na sua vida, mas ela carrega uma herança. A gente costuma pedir a eles, a maioria são casais, embora apareçam pessoas sozinhas, a maioria são casais. A gente pede sempre a eles que eles reflitam um pouco sobre a sua própria história pessoal. Eles também não são consanguíneos, né? Eles se conheceram, vieram de famílias diferentes, de histórias diferentes, se encontraram e foram namorar. E o que é namorar? Eu ouvir as suas histórias, você ouvir as minhas, a gente ir se conhecendo cada vez mais até se apaixonar. Nem todo namoro dá em casamento. Se eu posso ter uma relação de muito amor com uma pessoa que eu não tenho relação consanguínea, por que eu não posso ter isso também com um filho? Né? Que eles parem para pensar nisso e que eles entendam também que precisam namorar essa criança. Não é muitos chegam lá e falam assim, que dia que eu vou levar a criança para casa? Não é assim, né? Então o processo investe muito no namoro, no processo lento, no visitar a criança várias vezes. A gente tenta fazer com que eles cada vez mais enxerguem essa criança como um sujeito de direitos. Então a gente orienta assim, você vai visitar ele 3 vezes, no mínimo. Visita uma vez, dependendo da idade, pode ter 5 anos ou 10 anos, você vai visitar, vai se apresentar, vai deixar ele se apresentar. Depois da segunda ou terceira visita, você vai convidá-lo a fazer um passeio. Você não vai dizer que você vai tirar ele da vida, você vai convidá-lo. Ele precisa ser convidado e precisa aceitar o seu convite. Assim como o dia que você for levá-lo para dormir na sua casa, você vai convidá-lo a conhecer a sua casa, mostrar onde é que ele vai dormir e convidá-lo a dormir na sua casa. A gente teve uma criança que, quando ela foi convidada para ir na casa da família, e mostraram um quarto montado, né? E ela perguntou assim, tia, quem dorme aqui? Era um casal sem filhos. E aí
essa mulher falou assim, aqui é o quarto de visitas. E a menina então olhou para ela e falou assim, eu sou sua visita? Então eles vão conquistando o espaço da casa também aos poucos. Não é? Teve uma outra menininha também de 4, 5 anos, quando ela começou a dormir na casa da família, a família um dia perguntou para ela se ela queria ir morar lá. Você quer vir morar aqui definitivamente? E a menina olhou para ela e falou assim, aqui nessa casa eu não quero morar não, mas eu quero morar nesse quarto. Né? Então assim, é o processo de conquista do espaço, né? De ir se sentindo parte daquele espaço, parte daquela família. Né? Nós trabalhamos com 2 meninas, que a gente trabalha muito com grupo de irmãos, né? E grupos de irmãos é difícil, né? As famílias têm dificuldade, você consegue no máximo por 2 juntos, mais que 2 nunca conseguimos. E nós começamos a separar irmãos, mas conscientizando a família que eles precisam respeitar esse vínculo, que vínculos entre irmãos não podem ser rompidos. Então nós chamamos as famílias, elas se conhecem, convivem pelo menos em alguns momentos, em alguns grupos com a gente de reflexão, para depois conhecerem as crianças. Os primeiros passeios são coletivos, para que as crianças não olhem para aquelas pessoas como as pessoas que vão destruir seus vínculos afetivos com irmãos. Senão isso vai complicar o seu processo de aceitação da família. E nós trabalhamos com uma duplinha de meninas, né, de irmãs, e isso foi feito tudo gradativamente. No momento em que elas saíram para morar nas casas separadas, né, a menor logo começou a chamar de pai e mãe a família, e a maior de 6 anos resistia, ela chamava de tio, tia, até que um dia ela olha para essa sua futura mãe adotiva, né, e fala assim para ela, tia, se eu te chamar de mãe, eu vou deixar de ser irmã da minha irmã? Nesse momento é que ela faz a virada da percepção de que ela pode chamar de mãe, mas que ela não vai deixar de ser irmã. E a partir desse dia ela começa a chamar de pai e mãe a família com que ela está. Né? Então ela começa a se perceber como filha. Então a gente acompanha esse processo e a família, e quanto mais a família aceita que isso tem que ser gradativo, mais certo dá. Então a gente tem também, nesses cursos de preparação, a gente hoje tem trazido essas famílias em que elas conseguiam fazer o processo lento, e elas fazem depoimentos para as outras famílias, do quanto foi importante ser lento, levam as crianças. Esse depoimento do que elas viveram também, agora que a gente está conseguindo ter essas histórias, né, tem sido também muito importante para dar uma outra vivência nesse curso de preparação, né, para baixar um pouco a angústia, a ansiedade do quero muito rápido a criança, porque tem gente que visita 2 vezes e já quer levar a criança para casa, né, e a gente sabe que não vai dar certo. Acho que a importância de a gente participar de uma experiência como essa internacional, de reconhecimento de projetos inovadores, é fortalecer mesmo a imagem do trabalho como um trabalho sério, um trabalho que precisa de apoio de políticas públicas, pode ser transformado inclusive numa política pública porque está dando certo. E indiretamente eu acho que ajuda uma ideia maior nossa, que é mudar a cultura de adoção no Brasil, para que a adoção deixe de ser algo que as pessoas precisam se envergonhar, precisam esconder, precisam ter receio de serem identificadas como famílias de segunda categoria.